Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegando. Para você viver melhor, eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico do aparelho digestivo. Estou aqui com o Paulo Sérgio. Faz tanto tempo que ele não vem que eu estou confundindo o nome dele. O Paulo Sérgio, que é o nosso diretor de programação, hoje está também como operador de som. Então você pode participar, amigo, amiga, ouvinte, mandando sua pergunta para o nosso convidado que chega já, mandando sua pergunta, mandando sua mensagem, parabenizando alguém que esteja aniversariando da sua família, da sua amizade. Essa rádio é para você participar, para você interagir. E vamos ficar até próximo às 9 da manhã. 9 da manhã, você sabe, é transmitida a missa da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Santuário, aqui na FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Mês de agosto, mês das vocações, mês também de campanhas médicas, campanhas sociais. Agosto Lilás é uma das campanhas. É um mês de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher. É, portanto, uma campanha importantíssima de um assunto drástico que não deveria existir, mas infelizmente existe, que é a violência contra os indefesos. Aí inclui a mulher, as crianças, os especiais, né, os idosos. Mas o Agosto Lilás é justamente a violência contra a mulher. Violência física ou moral, ou psicológica, ou sexual, que causa danos emocionais e físicos. Então hoje nós convidamos um médico que vai falar sobre esse atendimento às mulheres que são violentadas, mas vai falar também sobre sua área de atuação. Ele que é médico paliativista, cuidados paliativos, e é médico também de dor crônica, dor persistente. O nosso convidado já está chegando e eu já vou apresentá-lo. É o Dr. Lênio Ulisses. Dr. Lênio Ulisses é médico clínico. Dr. Lênio Ulisses de Alencar Rodrigues é graduado pela Estácio Idomed FMJ, fez residência em clínica médica e fez também residência em medicina paliativa. É pós-graduado em tratamento de dor e em cuidados paliativos, portanto ele é paliativista. Atua no momento como médico integrante da equipe de clínica médica do Hospital Regional do Cariri. Realiza atendimentos em consultórios e também domiciliares, além de pareceres hospitalares nas suas especialidades, aqui na região do Cariri. Portanto, nosso convidado já está aqui, e ao Dr. Lênio Ulisses por ter aceitado mais uma vez o nosso convite para o programa Dicas de Saúde da FM Padre Cícero. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia professor Péricles, sempre muita honra poder de alguma forma contribuir aí com informação de qualidade, né, de fato, para o nosso povo caririense. Então, muito obrigado desde já, espero que seja uma manhã bem proveitosa e que a gente consiga deixar claro, né, as dúvidas que possam rondar em torno desse assunto aí, a população que está nos ouvindo. Obrigado, Dr. Lênio. Dr. Lênio, não sei por que eu estou com esse Lênio aqui. Dr. Lênio Ulisses. Vou fazer minhas as palavras do nosso colega, também ex-aluno, mas hoje colega da docência, Dr. Jussier, que com o seu convite vai ser ofertado aos ouvintes da FM Padre Cícero medicina de qualidade, medicina baseada em evidência científica, medicina séria. É isso aí. Exatamente. Gostei demais dessa definição do Dr. Lênio Ulisses pelo nosso colega Dr. Jussier, também uma grande
potência médica, né? Um reumatologista clínico já com renome aqui no Cariri. Exatamente. O Jussier, grande colega, obrigado aí mais uma vez. A gente está sempre junto aí discutindo casos, enfim. E de fato é a medicina séria, né? Não é fazer por fazer, como a gente costuma falar, né? Que a gente vê muito, alguns colegas, infelizmente, fazer por fazer. A gente não, a gente faz o que de fato, né, rege a orquestra, no sentido não só do cuidado técnico, que isso aí é o básico, que a gente fala que você tem que ter de domínio técnico profissional, mas principalmente humano, né? Voltado para ser humano. Parece uma coisa paradoxal, mas a gente vê muito colega, muitos profissionais, não vou nem dizer só da área de medicina, cuidando de pessoas, sendo que cuidando de doença daquelas pessoas e esquecendo que ali por trás existe uma história, existem os valores a serem protegidos. E, infelizmente acaba se perdendo. Eu não sei em que momento cada pessoa, cada profissional em sua história acaba perdendo esse feeling, né, de poder cuidar do próximo, mas esta é que é de fato a verdadeira medicina, né? Eu cresci ouvindo dos mais velhos uma frase interessante, era assim, ainda hoje dizem muito essa frase: de médico e de doido todo mundo tem um pouco. E hoje, com as redes sociais, essa frase é demais, viu? Porque o que o povo acha que sabe medicina, sabe cuidar, sabe passar remédio, sabe passar planta, sabe fazer uma pessoa melhorar, fazer uma pessoa curar. Então, se esse pessoal que diz que sabe tudo, não sabe, eles estão dando uma de doido mesmo. E o pior, prejudicando a vida das pessoas. Por isso que a gente vai e convida e está sempre ao lado, principalmente no programa Dicas de Saúde, com profissionais que a gente sabe da índole, sabe da performance, né? Conhece há muitos anos e sabe o que está fazendo de benefício à população do Cariri, população também da Bahia. Você ainda está lá? Tô mais não. Agora, de fato, é exclusivo aqui por nossos Cíceros, como eu costumo dizer. Eu vim cuidar de Cícero exclusivamente. Muito bem. Lá na Bahia tem um hospital que era estilo hospital regional, que você trabalhava? Isso, também, onde eu fiz residência, lá no Recôncavo Baiano, foi, quando eu concluí, na verdade, a residência, foi lá no Hospital Regional do Recôncavo Baiano. Muito lá bem. Em Santo Antônio de Jesus. O estilo daqui ou com diferenças? A estrutura é menor um pouco, mas era um hospital regional, abrangia, eu acredito que 1/3 da população daqui, né, em comparação ao que o regional daqui abrange. Então, mas lá também tinha neurocirurgia, lá também tinha alguns serviços, era centro de referência de Grande Queimados, porque era ao lado de Cruz das Almas, uma cidade que tem muito evento lá, pirotécnico, e aí acaba tendo muito acidente nas épocas de São João, né, enfim. Então era um hospital regional também, mas que uma estrutura menor do que eu quero regional, que eu já tinha sido interno no regional daqui, né? Entendo. Pronto, ouvintes da FM Padre Cícero, o assunto de hoje é uma questão clínica, uma questão médica. O nosso convidado é um clínico, que antigamente se chamava clínico geral, né? Hoje é clínica médica. Ele faz atendimentos no hospital regional, portanto ele é um médico clínico que também atende casos mais graves. Ele tem essa especialização, fez residência em paliativismo, que é os cuidados paliativos, né? Aqueles pacientes que, além de medicamentos, cirurgia, precisa de um cuidado especial. Já não tem mais a cirurgia para fazer, ou não pôde fazer a cirurgia, mas são pacientes que precisam de cuidados, não só de enfermagem, mas cuidados médicos. Muita coisa a se fazer, porque alguns vivem muitos anos, precisam desses cuidados. E ele também é especialista em dor, a dor crônica, a dor persistente, aquela dor que não melhora com dipirona, com anti-inflamatório, ou que melhora mais volta. Então ele é especialista também em dor. E ele também tem essa visão holística do ser humano como um todo e sabe que os traumas físicos, psicológicos, morais podem levar a danos emocionais e físicos. Então eu lembrei dele nessa campanha. No ano passado, Lene, eu consegui uma psicóloga jurídica e uma assistente social. Só que elas não podiam vir, elas trabalham muito. Essa delegacia da mulher é 24 horas. Né? Demanda na integral.
integral, Centro de Referência da Mulher. Então foi online, assim, foi por áudios. Aí eu queria mais uma coisa assim presencial para a gente falar sobre esse assunto, que é o Agosto Lilás. Fundamental. Conscientização, enfrentamento à violência contra a mulher. Todos os tipos de violência, né? Física, moral, psicológica, sexual. Esse Agosto Lilás, como é importante, né? Como, infelizmente, os casos de feminicídio estão aumentando no Brasil, no mundo todo, inclusive no nosso Ceará. Infelizmente, né? O nosso Ceará acaba sendo, que a região do Cariri também não fica de fora, de estar sempre dentro das estatísticas aí, com casos, infelizmente, que nos aterroriza, né? Assim, a gente pensa que já tem amenizado, mas de repente acontece 1, 2, 3 novos casos e a gente fica de mãos atadas, né? Fica com receio. Eu digo a gente, mas quem tem o poder de fala mesmo para falar são as mulheres, né? Sobre isso, assim, sobre o temor que é poder ouvir cada notícia dessa, enfim, e saber que o mundo tá ainda com essa rigidez, vamos pensar assim, né? Para não falar outra palavra mais pesada, para as mulheres, né? É verdade. Ainda bem que existem essas políticas públicas, né? Que o mês de agosto, por exemplo, é uma comemoração os 10 anos, começou em 2016, 10 anos da Lei Maria da Penha, uma cearense, né, que teve sua causa, sua luta, transformada numa lei. Uma lei de não deixar, né, assim, prender, ser considerado infrator quem agride uma mulher, seja esposo, seja companheiro, seja filho, seja quem for. E essas pessoas, as mulheres agredidas fisicamente ou até moralmente, podem se dirigir a essa rede de atendimento que é o Centro de Referência da Mulher. Toda cidade grande tem, né? E né, é um equipamento estadual, mas que tem nas cidades grandes, e funciona a delegacia 24 horas, com juizado, com tudo, para a mulher não ter que ir em vários lugares. E também é uma rede de proteção. Tem psicólogo, tem serviço social, tem tudo. Dão até, às vezes, moradia, casa de abrigo. Tem casa de abrigo, Crato, Juazeiro, Barbalha. A Casa da Mulher Cearense, para aquelas que, logicamente, se voltar para casa, aí é que vai sofrer violência mesmo, se ele não tiver preso, né, o agressor. Aí elas têm esse apoio, algumas não podem voltar para casa, que são juradas de morte, e acontece mesmo, né, o feminicídio. Lá no Hospital Regional do Cariri chega casos assim de mulheres que são agredidas? Invariavelmente, professor, assim, não eu particularmente não fico na porta de entrada, vamos dizer assim, no pronto-socorro, mas é comum ver nas pacientes que estão internadas estes casos, né? E digo mais, é ainda também comum acontecer em pacientes internados, ou seja, pacientes homens que às vezes ficam em enfermarias, com pacientes mulheres, às vezes acontecer de ter ali uma palavra, que já é uma agressão, né? Direcionado para uma mulher, para uma profissional em algumas circunstâncias. Então, eu faço parte do grupo de humanização do Hospital Regional do Cariri e por vezes a gente acaba discutindo como a gente montar estratégias para como direcionar uma situação como essa, que é constrangedora, né? Assim, a gente como profissional, a gente muitas vezes fica travado dentro daquela situação, a não ser a ira que vem naquele momento de você poder tomar uma atitude mais drástica e não poder, naturalmente. Então você se contém, mas e aí? O que é que faz? E o fluxo? Então, invariavelmente, a equipe lá já vem um tempo trabalhando nessa ideia de como gera esse fluxo. Na verdade, é um fluxo que já está criado e a gente já consegue direcionar para quando acontecer lá dentro. Mas também, invariavelmente, chegam, né, mulheres que às vezes chegam com histórias mal contadas. Né? Ah, não, como foi que aconteceu? E aí gagueja, não sabe explicar como foi que aconteceu esse tiro que sofreu, essa lesão. Ah, não, é uma história toda mal contada. Sim. Quando junto o serviço social que faz o levantamento, descobre no final das contas que foi ali o parceiro, que foi, né? Então, infelizmente, a gente vê acontecer, não é uma coisa incomum, vamos pensar assim, não é um fato incomum, né? É um fato, infelizmente, comum ainda.
É uma pena, né? Mas ainda bem, como eu falei, tem essa rede de apoio que é institucional, que é federal, que é lei, que é colocado em todos os estados da federação, em todas as cidades grandes, como Juazeiro, Crato, Barbalha, todas as cidades grandes têm essa rede de apoio com psicólogo, com serviço social, com clínicas de saúde da mulher. E vale ressaltar que a maioria das profissionais desses locais são mulheres também, então deixa a mulher mais segura ainda, né? Mais à vontade. Ter um atendimento de fato, né, mais seguro, porque muitas vezes você vai, é homem, e aí você já tem essa barreira que a sociedade cria entre, né, a mulher declarar a sua situação para um homem e aquele homem, né, poder, na visão da mulher, não defendê-la como ela merece, né? Mas não, a maioria dos profissionais que ali estão, pelo meu pouco entendimento, é que de fato são mulheres, o que, vamos dizer assim, neutraliza um pouco mais toda essa tensão que já é demais, né? Tem suas limitações diversas, por exemplo, a questão orçamental, só pode mulheres de 19 a 59 anos, não pode antes de 19 procurar esse apoio, nem depois de 59, já é uma falha, né? Sim, sim. Mas foi como eles viram, para ser completo o atendimento, eles teriam que limitar. Outra falha é a questão do resultado da abordagem psicológica ao agressor. Quando não há o feminicídio, o agressor ele é trabalhado psicologicamente porque o pessoal acha que a raiz está no machismo, né? Na sociedade patriarcal, machismo e seja a causa, e que teoricamente é possível reverter, mas na prática não é fácil. E aí volta a acontecer, inclusive pode acontecer até o pior, que é a morte, né? Então, muitos desafios, muitos problemas, mas de qualquer maneira tem um apoio, né? A mulher não está sozinha numa hora dessa. Ela tem apoio para ela, para os filhos. Não é necessário ela voltar para a casa dos pais, a não ser que ela queira, né? A não ser que ela tenha esse apoio familiar, que é importante, mas nem sempre tem. Ela tem o apoio do governo, ela tem o apoio do município, do estado e do governo federal. Mas é complicado demais, uma coisa que reporta a gente aos tempos antigos, né? Os tempos do faroeste, né? Em que tinha poder quem tinha força, ou quem tinha bala na agulha, né? Ou quem tinha dinheiro, né? Os coronéis e por aí vai. É uma pena, né? Uma pena mesmo. E termina na mão dos médicos e dos psicólogos, dos psiquiatras, né? Porque as consequências para a saúde física e mental, inúmeras consequências. E aí a mulher termina tendo uma das coisas que você trata, que é a dor da mente, a dor do espírito, como diz, também termina com uma repercussão física, a dor do corpo. Aí você inclusive me falou em off uma vez que tem uma relação, né? Uma dor crônica com um acontecimento, com um trauma psicológico. Não é isso, doutor Lenin? Exatamente, professor. Não é à toa que a maioria dos pacientes, né, sejam homens, sejam mulheres, que tem dor crônica, tem associado algum transtorno de ansiedade ou de depressão, né? E estes fatores presentes também, tá certo? Eles desencadeiam com mais facilidade a chance de você perpetuar uma dor no organismo. Primeiro porque é um trauma irremediável, né? É um trauma, vamos pensar assim, incurável. Você não tem como se curar de um trauma deste, né? De um trauma de uma agressão verbal ou de uma agressão física, principalmente. Ainda que não chegue às vias de fato da morte, mas se torna um fato incurável na mente, a pessoa não tem como esquecer. Então acaba ficando com aquilo como crônico de fato, né? Então, se não tiver, ainda que tenha esse apoio, todo esse apoio, como o Dr. Pérez já citou, da Delegacia da Mulher e estes outros órgãos estaduais, tem a chance de a mulher poder desencadear dores crônicas, né? Porque o fato que já aconteceu, que está ali, né, que está ali rondando a mente da mulher o tempo inteiro, horas mais, horas menos, mas sempre rondando de uma forma negativa, já é explicado cientificamente que essas condições, né,
psíquicas, elas têm a chance de poder perpetuar, né? 46% em média dos pacientes com dores crônicas têm algum transtorno e vice-versa. Aqueles pacientes que têm algum transtorno psíquico, ansiedade, depressão, aí os principais, eles têm a chance de perpetuar uma dor crônica. E aí, como a gente aprende sobre dor crônica, a gente sabe que a dor ela não é só um sintoma físico. Ela já tem essa classificação desde 1970 como sendo um pilar, né, de ser biopsíquica, social e espiritual. Então tem esses 4 pés, vamos pensar assim, né? E é sabido que é só você lembrar que quando você senta numa mesa que está em falso, eu particularmente fico muito incomodado enquanto eu não organizo aquele pezinho para ficar, de uma maneira geral, se algum desses 4 pontos não estão equilibrados, do físico, do psíquico, do social ou do espiritual, invariavelmente aquela dor ela vai ter a chance de ficar mais descontrolada. Então aquele sintoma que antes era um sintoma acaba se perpetuando como uma doença, que é a dor crônica, né? Que aí a diferença da dor sintoma para a dor doença, vamos pensar assim, para a dor crônica, ela se estender por mais de 3 meses. Então toda dor que se estende por mais de 3 meses, mesmo que não seja diariamente, mesmo que não seja continuamente, mas que interfira ali no dia a dia da pessoa que tem, né, que possui aquela dor, ela já se torna uma dor crônica e invariavelmente vai precisar de um acompanhamento mais especializado para tomar medicações que não são de dor, como o Dr. Pérez já citou. Tomar dipirona passa, alivia, mas volta no outro dia, ou volta pior, ou quando se emociona piora, ou quando se irrita piora, ou quando não dorme bem piora. Então a dor crônica ela tem toda essa função, né? Toda essa base de primeiro ser biopsíquico, social e espiritual. Ou seja, a gente tem que buscar alinhar com o paciente todos esses pilares da sua vida. Claro que a gente não quer buscar aqui, né, um equilíbrio, a gente não consegue o tempo inteiro todo esse equilíbrio, mas que quanto mais se buscar todo esse equilíbrio, melhor. Resumindo, invariavelmente a gente precisa de acompanhamento psicológico dos pacientes com dor crônica. É muito comum que a gente precise, tá certo? Independentemente do contexto que seja aquela dor, é muito comum que a gente precise do acompanhamento de um psicólogo, porque invariavelmente aquele trauma, existem traumas da vida, que aquela pessoa, invariavelmente ela solta, não sabe que isso ali pode estar relacionado com a piora da sua dor, e quando a gente declara e explica a ele que entende que a dor crônica ela está ali envolvida com essas emoções e que uma pode interferir na outra, e que aceita esse acompanhamento profissional com essa expertise, né, que eu acredito que no meu ponto de vista é muito mais complexo do que a medicina. A medicina a gente consegue ir ali no livro, tirar a dúvida no livro, conversa com algum colega, enfim. A psicologia ela é muito subjetiva ao máximo, assim. Então você vai, ouve, tenta esmiuçar ali algumas coisas e aí é a minha percepção, e devolve para a pessoa o melhor enfrentamento, né? Então, de fato, é necessário o acompanhamento psicológico da maioria dos pacientes com dor crônica. E aí tem esse link, né, com a agressão, porque a agressão ela deixa esse campo psíquico e social afetados. E quem sabe até espiritual mesmo. Por que isso está acontecendo comigo? Né? Questionando aí ao divino, independentemente da crença que tenha. Por que isso aconteceu comigo? Por que né? Então, acaba gerando até todo um desequilíbrio, não só físico, se tiver tido a agressão física, mas psíquico, porque passou por aquilo e não tem mais como curar. Né? Social, porque fica com medo de sair, fica com medo de voltar para casa, como você explicou, enfim. E o espiritual mesmo de dizer, poxa, por que isso aconteceu comigo? Né? De se questionar por que eu sou digna disso? O que é que eu fiz? Né? Então, até que a gente consiga reverter tudo isso, é um longo processo. Né? E aí acaba que, de fato, tem a chance de cronificar também um processo doloroso, que a medicação, existem medicações que ajudam, mas nela não é sozinha, porque, como eu falei, é biopsíquico, social e espiritual. Se a gente não buscar alinhar esses 4 pilares das dores crônicas, só a medicação, vamos pensar assim, não vai fazer verão. Né? Uma dorinha só não faz verão.
É verdade. Nós estamos na live de Facebook, viu? Vocês podem nos acompanhar na live, viu? Maravilha. Como a Osana Ribeiro está acompanhando, a Simone Flor, a Marlena Almeida, bom dia para vocês. Vocês também podem fazer pergunta ao nosso convidado, Dr. Lênio Ulisses. Ele é especialista em paliativismo, ele faz esses cuidados paliativos de rotina, ele é também especialista em dor crônica, especialista em dor, e vocês podem fazer pergunta pela live de Facebook, telefonando 3512-2000, mandando mensagem pelo 3512-2000, que é o WhatsApp também, o mesmo número do telefone é o número do WhatsApp da rádio. Então você pode fazer pergunta ao Dr. Lênio, seja escrevendo, seja em áudio, para a gente passar para ele. Vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Paulo Sérgio. Depois a gente volta com mais entrevista do Dr. Lênio. Dicas de saúde. FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Temos um aviso aqui, Antônio Araújo de Souza, atualmente com 71 anos de idade, é natural do Brejo Santo e desde os 8 anos deixou o Ceará. Ele é filho de Francisco Valentim de Souza e Raimundo Araújo de Souza. O mesmo deseja manter contato com parentes que provavelmente moram em Brejo Santo. Quem tiver alguma informação que ajuda a promover esse encontro do Antônio Araújo de Souza com essa família, né, do seu Francisco Valentim de Souza e Raimundo Araújo de Souza, você liga por 22, aquele número, né, inicial, 99953-5568, 22 99953-5568. As festas de padroeiros, graças a Deus, não param nas nossas comunidades, nas nossas paróquias. Festa de Nossa Senhora da Penha, Catedral Nossa Senhora da Penha no Crato. Tema, com Maria, vigilantes na oração. Hoje, domingo, 18h30, novena e missa. Presidente da celebração, o Padre Monteiro. Noitários, comunidades Santa Terezinha, Jesus, Maria e José. Confraria Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Terço dos homens, terço das mulheres. 20h30, bingo, quermesse e apresentações musicais. Já a festa de São Raimundo Nonato, na paróquia São Sebastião, sítio Várzea, em Nova Olinda. Tema, com São Raimundo Nonato, busquemos sempre no Senhor tecer laços e construir comunidade. Hoje, domingo, 19 horas, novena e missa, presidente da celebração, Padre Darlis Ramon. Noitários, apostolado da oração, convidados, comunidade São Francisco do Cruzeiro, Nossa Senhora das Dores da Baixa Grande, Nossa Senhora de Aparecida do Sítio Gostoso e São José da Serrinha. E assim vai, daqui a pouco a gente vai dar as outras festas, das outras comunidades. Hoje o assunto é muito interessante, não só o assunto é sobre o Agosto Lilás, mês de conscientização e enfrentamento sobre a violência contra a mulher, mas também o nosso convidado, ele tem 2 especializações que é muito requisitada, muito necessário para a sociedade. Os cuidados paliativos, que ele vai já falar como é isso, e o tratamento da dor crônica. Dor crônica que é uma coisa frequente, tem muitos homens e mulheres, principalmente mulheres, com dor crônica, uma tal de uma fibromialgia, que ele também vai falar daqui a pouco, que faz com que as mulheres tenham dor todos os dias. Mas vamos começar, Dr. Lênio Ulisses, sobre os cuidados paliativos. Existe uma Sociedade Brasileira de Paliativismo, já tem residência médica, né, em paliativismo, cuidados paliativos. Explique para o ouvinte da FM Padre Cícero essa especialização, o médico, a médica, que é paliativista, cuidados paliativos. Então, professor, a medicina paliativa, que é, no caso, para médicos, né, mas existe a especialidade multiprofissional. Existem especialidades multiprofissionais em que aquelas pessoas que já têm ali naturalmente a sua graduação na área de saúde, invariavelmente podem enveredar já diretamente por essa graduação, por essa
especialização. Enfermeiros, psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, farmacêuticos, né? Todas as áreas de saúde se beneficiam de ter esse cuidado, né? De se especializar nesse cuidado mais amplo. Já que a palavra paliativo, né? Vem do grego aí manto, de proteção. Então é um cuidado de proteção, os cuidados paliativos. É algo que é um cuidado... Tem alguns colegas dentro da profissão que chamam de um cuidado extra, de uma camada extra de cuidado. Ou seja, para além de conseguir ou não controlar uma doença grave que ameaça a vida, respeitar os valores daquela pessoa que está passando por aquilo e de sua família, que também adoece junto invariavelmente quando o seu parente está passando por uma situação de maior dificuldade com a saúde. Então, a especialidade em cuidados paliativos existe em residências médicas, tá certo? Específicas, que é a residência em medicina, e existe a pós-graduação multiprofissional. E aí, isso não é uma coisa tão distante. Na época que eu fiz, há 7 anos atrás, era algo que ainda tinha pouco, vamos pensar assim, mas hoje... Aqui no Nordeste já tem Fortaleza, já tem Recife, já tem Salvador, com especializações multiprofissionais, já tem em Salvador. Estou dizendo das mais próximas. Acabou que na época, quando eu busquei fazer a residência, eu optei por fazer no Rio Grande do Sul, porque era também uma oportunidade de eu conhecer a região. E também foi uma incrível coincidência de Péricles Filho, meu colega de sala, ter enviado um panfleto ali da pós-graduação em multiprofissional em cuidados paliativos e tratamento da dor. Então, meio que foi um start vindo de Péricles Filho, que me mostrou ali. Eu sempre conto essa história porque de fato foi assim que aconteceu, né? E aí foi ele que deu esse start, que aí eu fiz tanto a pós-graduação multiprofissional em tratamento de dor e em medicina paliativa, em cuidados paliativos, que aí foi uma equipe multi maravilhosa, inclusive. E depois concluí também com a residência. Então fiz as duas ao mesmo tempo porque era a mesma equipe de professores e o mesmo ambiente de trabalho. Então acabei unindo o útil ao agradável. Assim, eu já estava ali, as colegas que faziam residência me puxaram para fazer residência. Depois você vai ter que fazer residência. Após é muito boa, mas faça a residência também para você ganhar mais mão. E aí foi fundamental para a minha formação. Então, a residência de cuidados paliativos, né, na época que eu fiz também, era conhecida como área de atuação em medicina paliativa. E aí hoje já é reconhecido como residência, então hoje já tem 2 anos de fato de residência, né, que é o que os conselhos precisam para poder encarar como residência. E aí hoje já são 2 anos de fato de medicina paliativa e que, mais uma vez, não precisa ir para muito longe e outra, né, melhor. Já existem pós-graduações à distância, assim, tem do Instituto Paliar, que é um dos principais lá de São Paulo. Uma boa parte das ações são online, então você vai algumas vezes a São Paulo para poder concretizar algumas ações que precisam ser presenciais, de fato, dentro da equipe multi, né, algumas disciplinas, enfim. Então, embrionária ainda, mas que, de fato, já começa a ser mais bem reconhecida, no sentido de entender o seu valor, de entender que é necessário, né, que é uma opção de tratamento e que é um direito dos pacientes e das famílias que passam por uma situação difícil. Eu costumo dizer que os cuidados paliativos é você estar, por exemplo, em uma situação desconfortável, sei lá, numa fila de um banco, aquela fila enorme, e aí chega uma pessoa e lhe oferece uma cadeira. Então, você tem o direito de sentar. Você quer sentar nessa cadeira? E aí é uma opção sua. Você quer sentar ou não? Enquanto espera. Então já é alguma coisa. Costumo dizer que os cuidados paliativos, ele vem e lhe oferta uma poltrona nesse contexto. Ou lhe oferta uma água de coco como direito seu. Lhe oferta, né, um ventilador para ficar... Enfim, então eu costumo dizer que é um conforto a mais de direito da pessoa que está passando por uma situação que é grave, que ameaça a continuidade da vida. Que não necessariamente que seja curável ou não, mas que já ameaça a continuidade da vida. E a pessoa tem o direito de ser mais bem cuidada, respeitando seus valores. Ou seja, a gente conseguir montar um plano terapêutico peculiar.
é um plano terapêutico que é de cada pessoa, já que cada pessoa é única. Entende-se que cada situação, cada cenário, cada cuidado de cada pessoa vai ter ali um cuidado diferenciado, né, que vai lhe pertencer, que vai fazer você, a pessoa que está passando por aquilo, ser protagonista do que está passando e não necessariamente, né, só receber a ordem do que vai fazer, do que não vai fazer, do que, enfim. Então a gente toma decisões compartilhadas, né, é o que a medicina, a ciência da saúde entende, o que pode ser feito ou não de procedimento, de dispositivo, de tratamento, e junto do paciente e da sua família a gente vai entender o que é que faz sentido ou não, entendendo que muitas vezes a decisão é técnica. A gente já chega e diz, ó, fazer isso aqui a gente não vai garantir que vai lhe ajudar. Então a gente já sabe que se fizer isso aqui vai ser só mais sofrimento, então a gente já não faz. Mas tem isso aqui se a gente fizer a gente não sabe se vai ajudar, mas também pode ajudar. Então o que é que você acha? E aí, né, cada situação, cada cenário vai permitir que a gente monte um plano de cuidado, monte um plano terapêutico aí, que faça sentido no contexto geral, tornando o paciente protagonista quando ele consegue, né? Ou se não, quando ele consegue interagir, quando ele consegue dizer o que é importante, ou se não, dos seus familiares, do seu grupo, da sua rede de apoio, não necessariamente só familiares, da sua rede de apoio, o que é que vai fazer mais sentido para aquela pessoa, diante dos valores daquela pessoa, né? Então, para o paciente, e não só para a doença do paciente, e que é uma opção, ou a continuidade da vida, ainda que curável ou não. E o paciente tem o direito de receber os cuidados paliativos e não recebe os cuidados paliativos, isso é ilegal, porque já tem respaldo da bioética, já tem respaldo do biodireito sobre o direito à vida, já que está lá na nossa Constituição. Né? Já que a gente tem o direito à vida na nossa Constituição, dentro do direito à vida é um direito de não sofrer. E dentro do direito de não sofrer, os cuidados paliativos protegem esse direito de não sofrer. Que infelizmente aqui no Brasil, se estendendo um pouco mais minha fala, aqui no Brasil ainda é um país, a gente luta muito para isso, onde mais se morre com dor. Ou seja, onde mais ainda não se tem protocolos ou um melhor cuidado para fazer a pessoa ter o seu final de vida menos doloroso, tá certo? Menos sofrido. Então o Brasil ainda está nesse ranking. E aí existem várias situações, aí daria tema para um dia de conversa sobre o porquê que o Brasil está nesse contexto, mas resumindo, os cuidados paliativos protegem. A gente consegue amenizar, a gente consegue fazer com que esse cenário reverta, com que a pessoa tenha o tanto de vida que tiver com a doença que está lhe desagradando, que está reduzindo o seu tempo de vida. A gente consegue ofertar ali um cuidado de afeto, né, um cuidado de proteção dos valores e de conseguir garantir uma melhor qualidade de vida para ele e para a sua família. Você falando aí, eu lembrando casos que eu já presenciei de diagnósticos de doenças, essas doenças que o médico não pode curar. São muitas, a maioria. E que os pacientes ficam muito tristes, né? Porque não tem um tratamento específico ou não respondeu o tratamento específico. O caso mais conhecido é o de câncer, né? Mas o diabetes descompensado, as insuficiências cardíacas, as doenças pulmonares, obstrutiva crônica, enfim, tem tantas doenças que... As demências, Alzheimer, tudo. Que as pessoas, apesar de estarem sem um tratamento com resultado excelente, mas elas estão aí vivendo. Eu lembro bem de um caso em que a pessoa recebeu o diagnóstico de câncer, chorou, aquele negócio todo. No entanto, essa pessoa uma vez voltou e me disse assim: eu já enterrei 3 na minha família e ainda estou vivo aqui. Interessante isso, né? Pode ter sido uma frase mal colocada dele, mas o que ele quis dizer é que a doença dele é crônica e outras pessoas morrem acidente de moto, infarto agudo do miocárdio, AVC, não é, pneumonias, e aquela pessoa que foi desenganada, entre aspas, né, pela medicina, ela está aí vivendo e acompanhando todas as desgraças e também todas as coisas boas do mundo. Porque a vida ainda tem para proporcionar, né? Não é? A vida não acaba com aquele diagnóstico, é basicamente isso que a gente Exatamente. diz. Existe vida após
após um diagnóstico como esse, né? Inclusive com todas as doenças que todo mundo tem que não está com doença grave. Ou seja, além daquele episódio, a pessoa gripa, não é? A pessoa tem um episódio de diarreia, tem um episódio de constipação, tem um episódio de dor de cabeça que precisa tratar. Exatamente. Não é? E que não pode ser deixado de lado só porque tem uma doença que não tem mais um tratamento específico. Tem a primeira pergunta aqui para o doutor Lene Ulisses. Doutor Lene, ele é clínico, ele é paliativista, quer dizer, cuidados paliativos, e é especialista em dor. O ouvinte, ele diz que tem 35 anos, bom dia para você, ouvinte, e diz que vai várias vezes ao banheiro, doutor Lene, durante o dia, fazer o número 2. Quer saber o que é que pode ser isso? Às vezes passa de 4 vezes por dia ir no banheiro. Principalmente quando ele está, ou aliás, quando ela está nervosa. E aí, doutor Lene, qual a orientação para essa nossa ouvinte de 35 anos? Ainda bem que eu estou com o senhor aqui do lado, que eu acho que é uma demanda mais para o gastro inicialmente. Mas os clínicos resolvem, segundo as estatísticas, 80-90% de todos os problemas de saúde. Exatamente. Uma boa anamnese, um bom exame físico, tá certo? A gente consegue diagnosticar de fato e direcionar e conduzir melhor um caso, mas de uma maneira geral, a gente primeiro tem que ir para os sinais de alerta, né? Assim, já é uma quantidade, né, de vezes que a gente já coloca aí uma luz amarela, vamos dizer assim, de alerta. E aí vem para os outros sinais de alerta que a gente tem que ficar mais preocupado, se tem sangue, né, se tem pus, se tem muco ali, que é como se fosse um catarro, que vai deixar a gente mais... Se tem associado a isso uma perda de perda importante, se tem febre associada, então a gente vai ter que ver esses outros fatores que podem estar, né, ligados aí a maiores sinais de alerta que precisa a gente ficar mais física. Há quanto tempo está apresentando isso, né? Se tem alguns outros sinais, né, que possam estar... Se alterna, porque às vezes o aspecto das fezes, né? Então, às vezes, se está com diarreia, mas de repente já está um pouco mais pastoso ou mais ressecado as fezes, depois volta e fica alternando. Então, essa alternância também traz aí mais um sinal de alerta. Mas, ou não. Ou então pode ser algo que seja mais agudo, que de repente tenha sido uma infecção, uma intoxicação alimentar que possa estar acontecendo, né? Que é o mais comum. Exato. O mais comum é a intoxicação alimentar, mas a gente tende como o senhor falou no começo, como a internet, ela traz muita fake news, muita informação, a gente precisa ter sites de segurança para poder procurar algumas informações, e aí em cada contexto precisa ter sites de segurança, e principalmente o site de segurança em saúde, né? A gente precisa ter um site de segurança em saúde para quando a gente tiver uma dúvida, aí a pessoa que não é da área de saúde for procurar uma informação, porque se você colocar no Google esta informação, infelizmente ele não vai lhe trazer uma boa notícia, né? Se colocar simplesmente essa queixa aí da ouvinte, já vai vir aí uma notícia que não é tão ruim, quando na verdade, na maioria das vezes é uma intoxicação alimentar, que precisa ser feita a hidratação, é sintomático, né? Se hidratar bem, muitas vezes aquele soro caseiro que era orientado antigamente ainda ajuda muito em cada vez que tiver o episódio, né? Particularmente eu ainda indico, ainda oriento, mas a hidratação é fundamental, né? Os sintomáticos inicialmente, ou seja, se estiver sentindo dor de barriga, remédio para dor de barriga, né? Se estiver sentindo febre, um antitérmico. E aí, inicialmente é isso. Então, eu não sei se eu consegui ser claro, mas resumindo, na maioria das vezes esses sintomas de idas frequentes ao banheiro 2, 3 vezes pelo menos ao dia, né? A principal causa é intoxicação, né? É uma inflamação ali viral ou alguma bactéria de algum alimento que foi consumido e pode estar causando essa infecção, que na maioria das vezes hidratação e sintomas já ajuda. Exatamente, doutor Lene falou tudo. Se faz poucos dias, é uma infecção. Os alimentos que a gente come às vezes vêm com uns bichinhos, viu? Uns vírus, umas bactérias, umas coisas assim, e a pessoa fica assim com aumento do número de evacuações, fezes mole, mas depois passa,
O organismo mesmo, eles têm mecanismo de defesa para ajudar, para a pessoa melhorar. Agora, a complexidade da coisa. Por exemplo, se faz muito tempo, aí a gente já pensa, opa, pera ainda, já faz mais de mês, já faz mais de 2 meses, 3 meses, então será que não tem outro motivo? E aí, no caso da complexidade, como o doutor Lênin falou, é uma consulta de verdade. Exatamente. Perguntar várias coisas, ouvir com atenção as respostas, examinar, botar a mão na barriga da pessoa para ver onde dói, ou se não dói nada, etc. Ou seja, uma consulta de verdade, né? Para a gente não deixar passar nada. Se der tudo bom, se a consulta for beleza, se os exames básicos de sangue, de fezes for bom, então essa pessoa pode estar diante de uma causa psicossomática, né? Psicológica, emocional, que leva também à alteração das fezes. Mas a gente não pode dizer logo que é algo emocional, né? De primeira. Então, temos que investigar, procurar, e se não encontrar nada ou que nada que justifique o que senta, aí tudo bem. Que seja o melhor, porque os problemas emocionais, embora sejam crônicos, eles não matam. Graças a Deus eles não matam, eles maltratam. É causa de sofrimento, mas não de morte, né? Então é menos mal do que uma coisa que leva à morte. Mas também é tão ruim porque causa sofrimento tal qual. Por isso que o Dr. Lênin foi claro de falar da complexidade, das perguntas, dos fatores de riscos. É assim que se faz uma boa medicina, examinando e perguntando bastante. Eu costumo dizer, quando me perguntam alguma coisa sem querer cortar o senhor já cortando, quando me perguntam muito assim, a gente sabe, a gente que é médico, a gente sabe que tem sempre aqueles amigos, aqueles familiares que vêm perguntar, eu tô com dor de barriga assim. Rapaz, a barriga é algo que se eu não examinar, eu não consigo dizer o que está acontecendo. Então assim, tem toda disso, eu não consigo dizer com clareza o que é que está acontecendo. Eu posso até ter uma ideia, mas eu não consigo dizer com clareza. E aí a importância do exame físico, né, que hoje muitas vezes é substituído pelos exames de imagem que às vezes nem são, podem não ser necessários, né, a gente evita esse gasto com o exame físico. Se a gente fizer o exame físico bem feito junto com uma coleta boa de anamnese, nem sempre é necessário ali os exames complementares, como a palavra já diz, né? Eles são complementares à nossa visão clínica e do exame físico. Mas, claro, tem situações que precisam, de fato, de exames complementares para a gente ter uma maior clareza do que está acontecendo, né? Principalmente em situações mais crônicas, principalmente. Ontem eu atendi 2 pessoas, doutor Lênin, no meu consultório, que traziam uma bateria de exames. Eita. Um era de mais idade, o outro jovem. Mas era muito exame mesmo. Em o temor é porque tinha dado uns divertículos no duodeno. Só que, como era no duodeno, o médico que recebeu aquele exame pediu para fazer uma endoscopia e não deu nada. Quer dizer, uma falha do exame de imagem, né? Não localizou divertículo, coisa nenhuma no duodeno. E a pessoa já está marcada uma colonoscopia para ver se o divertículo é no intestino grosso. Mas no exame da imagem dizia que era no duodeno. O exame de imagem não vê bem órgãos ocos, né, como estômago, intestino. Então, é um problema os exames quando eles são mal pedidos e mal interpretados. Ainda tem isso. E o outro, que trouxe também uma bateria de exame, nunca vi tanto exame bom na minha vida. O senhor, endoscopia normal, que é raro, dá ao menos uma gastrite, né? Endoscopia normal, colonoscopia normal, ultrassom normal, tomografia computadorizada normal, exame de sangue, de fezes, de urina, tudo normal. E ele em pânico, a família em pânico, porque tem um CA, aquele exame CA 19.9 alterado. Aí ele estava em pânico e a família, idem. E eu disse, olha, eu vou pedir exame, vocês querem fazer outros que nunca fez, eu só senti a falta aqui de uma ressonância da região das vias biliares, uma colangio-ressonância magnética, mas a possibilidade da normal é enorme, é grande, porque ele com bom estado geral, não está anêmico. E o que é que esse exame deu errado? O laboratório ele não é capaz de dizer o que uma pessoa tem, o que a pessoa sofre. Às vezes sim, às vezes não, às vezes acerta, às vezes erra, às vezes ajuda e às vezes atrapalha.
Eu costumo dizer que pedir exame demais, assim, atirar aleatório, né? Não, mas como é que eu vou saber se eu não tenho, né? Às vezes começa sem sentir nada, mas não tem como a gente saber, a gente prevê, né? A gente vê, infelizmente. Aí a gente está numa era de muita solicitação de exame e nada de exame clínico, né? Assim, de saber ouvir, de saber tocar o paciente. Infelizmente está se perdendo. Eu digo infelizmente se perdendo, mas ao mesmo tempo eu me corrijo dizendo que eu vejo já alguns colegas também que estão em formação que tem aquela ânsia, né? Esse descuidado de poder tocar, de poder ouvir, de saber como é que vai conduzir isso ali melhor, sem precisar de tanto exame que muitas vezes não são necessários e que às vezes, poxa, né, essa bateria de exame, como o senhor falou, que não faz sentido, né? Assim, eu atirar no escuro para tudo que pode acontecer na minha vida, vamos pensar assim. É verdade. Dizem um filósofo médico que vocês avalia a eficácia do bom médico pelo número inverso de exame que eles pedem. Se pede demais é porque não gosta de estudar, é fraco. E se pede pouco é porque é uma pessoa segura, sabe o que está fazendo, porque examinou direito o paciente. Interessante isso. Mas vamos para mais um bloco de apoio cultural. Tem outra pergunta, essa é para valer, viu? Essa daí foi para a UPA, foi para todo canto, vamos ver. Mas vamos primeiro para os nossos apoios. Dicas de Saúde FM Padre Cícero nesse domingo, dia do Senhor. Vamos ficar juntinhos até próximo às 9 horas. 9 horas, transmissão da missa para aquelas pessoas que ou não podem ir à igreja ou que assistem missa em outro horário, mas que gostam de assistir mais de uma por dia. Tem gente que é engraçado. Aliás, eu quando não estou fazendo nada, quando eu estou dirigindo de carro, né? Aí tá lá aqueles programas horrorosos com as músicas tristes. Eu digo, eu vou assistir essa missa que tá passando daqui para Barbalha. É melhor, né? Pode nem chamar de música. Né? Não é, pode nem chamar de música. Tem um programa tá numa rádio aí que é engraçado demais. É o Boteco de não sei o quê. Boteco do danado. É bom. É até engraçado. Ele tem uma comunicação bacana mesmo. Mas quando vem a música, acaba tudo. Triste a música que ele seleciona. Aí deixa pra lá. Festas e festas dos nossos padroeiros. Outra festa do São Raimundo Nonato. Agora é na paróquia Nossa Senhora das Dores e Jamacaru, comunidade da Vila Extrema de Missão Velha. Tema: 25 anos vivenciando os ensinamentos de São Raimundo Nonato. Hoje, domingo, 5h30 da tarde, procissão com a bandeira. 19 horas, 7 da noite, novena e celebração da palavra. Noitários, apostolado da Divina Misericórdia e apostolado da oração. Convidados: Comunidades Logradouro, Genipapeiro, Riacho Seco e Serra da Mãozinha. Animação coral do Genipapeiro. Tem mais uma festinha aqui? Tem. Não, tem a pré-festa. Pré-festa de Nossa Senhora das Dores, Basílica Nossa Senhora das Dores, aqui no Juazeiro. Hoje é 25, amanhã, segunda-feira, 19 horas, missa no setor 3 da Beata Mocinha, local estacionamento Raimundo Viana da Rua da Conceição 690, centro de Juazeiro do Norte. E mais um aqui, a missa... É assim, a comunidade Rainha da Paz, pertencente à paróquia Sagrado Coração de Jesus, aqui, Salesiano, comunica que nesta segunda-feira, amanhã, 19 horas, haverá missa na capela da Rainha da Paz, na rua São Marcos, número 107, bairro Salesiano. Participe! Pois é, o nosso convidado de hoje é Dr. Lênin Ulisses. Ele é médico clínico, ele é médico paliativista, cuidados paliativos, ele é especialista no tratamento da dor crônica. O Dr. Lênin Ulisses, portanto, está aqui, você pode participar, você pode fazer perguntas para ele, seja na live de Facebook, ou seja nas nossas redes sociais e no telefone 3512-2000, WhatsApp 3512-2000.
Se você quiser passar esse programa para alguma pessoa que você acha que não está ouvindo, ou porque está dormindo, ou que mora em outra região, embora morar em qualquer região do mundo, pode ouvir. É só baixar o aplicativo de rádios, como Rádio Neto, você escuta a gente em qualquer lugar do mundo. Também a live, se não houver nenhum problema de cair, ela fica gravada por muito tempo. E tem também nossas redes sociais. Tem o site do radialista Tony Santos, é o clubesintonia.com. No clubesintonia.com tem o link Dicas de Saúde, em que o Tony deixa gravado o programa do domingo, do Dicas de Saúde. E aí a nossa equipe puxa essa gravação para as nossas redes sociais. Nós temos os podcasts da Gastroclínica Vasconcelos no YouTube e também o podcast Dicas de Saúde no YouTube, que a gente deixa gravado o programa de hoje. Mas é bom participar agora, né? Você faz sua pergunta, Dr. Lene, como fez aqui o ouvinte. Vamos passar a dúvida desse ouvinte aqui. Bom dia, doutor Lene, diz o ouvinte. Bom dia. Aqui é Maria Almeida, é uma ouvinte. Maria Almeida Timóteo, da rua João Rocha. Eu queria saber o que acontece comigo, pois eu vivo desmaiando. Agora os desmaios não é direto, esporádico. Ela desmaiou, por exemplo, dia 4 de agosto do ano passado. Aí de novo em dezembro, 9 de dezembro. E aí o novo desmaio foi 11 de fevereiro. Mas agora, dia 18, outro desmaio. Quer dizer, bem distante, né? Meses, de um para outro. Uhum. Tem 8 dias que ela teve o último desmaio. Fica mole, como uma pessoa morta. Parece que não vai voltar. Só que quando chego lá na emergência, que aplicam soro em mim, me dão o tal do diazepam, eu volto para casa bem. Outras vezes ela disse que bateu com a cabeça no chão. Já fez até uma ressonância magnética da cabeça, mas não deu nada. Já bateu um eletro da cabeça, eletroencefalograma, também não deu nada. Bateu essa semana e não deu nada. Só sabe que, vez por outra, volta a crise. As pessoas levam ela para a UPA e ela acorda já na UPA. Quer dizer, não é lipotímia, é síncope mesmo, né? Ela apaga. Ela não sabe o significado, os exames não dão nada, não sente dor de cabeça, não sente a tal da enxaqueca, não sente escurecimento de vista, não sente tontura, não sente nada. Está boa e de repente esse apagão. Agora ela diz que tem depressão, só que a minha depressão está tratada e curada, segundo ela. Eu não vivo mais chorando, eu chorava antigamente, mas em compensação eu tive muito desgosto na minha vida, que é como se fosse sequela. Mas estou bem da depressão. O que será esses desmaios, doutor Lene? Pode dar alguma pista ou algumas hipóteses? É um caso bem interessante, né? Assim, e como ela já falou que tem exames, né, do cérebro aí que podem ser os principais, né, poderia ser o principal foco, vamos pensar assim, né? Geralmente a gente, claro, vai buscar onde de fato acontece vamos dizer assim, essa exaustão cerebral ao ponto de ter essa síncope, ou seja, de o cérebro desligar, vamos pensar assim, por um período, né? Ou ficar mais lento ali um período. Mas não é só no cérebro que acontece, né? Que tem motivos para poder acontecer isso. Daí precisaria de fato de um melhor rastreio, também hormonal, também de outros focos que podem produzir ou deixar de produzir alguns hormônios importantes aí, que possam causar interferência, hormônios ou eletrólitos, enfim, que possam causar interferência nessa função cerebral subitamente. E que de fato
transtornos mentais podem estar também relacionados a isso. Não é o mais comum, mas há esgotamentos, né, psíquicos que podem estar relacionados também a essa situação, ainda que diante de um contexto de depressão, ainda que controlada, porque o que a gente costuma acreditar é que depressão tem relação direta com tristeza, com choro, e não necessariamente. E vice-versa, não é porque você chora ou porque você está triste por uma situação que lhe acontece, que lhe acomete, que você está com depressão. Hoje as pessoas parecem que não podem ver ninguém chorando, ninguém se emocionando, ninguém que já condena, está com depressão, e o que foi que eu... Como se a gente não pudesse se emocionar, não pudesse passar por uma situação que lhe abala emocionalmente ali, por um período transitório. Claro que se perpetua por um período maior, a gente vai investigar. Mas o que eu quero dizer é que pode ter uma relação com essa condição psíquica, né, de todas essas dores que você está passando, e que se os exames não mostram, né, dentro da história clínica que foi bem coletada e dentro do exame físico que pode ter sido bem feito, não identificar, né, pode ser que seja necessário o acompanhamento psicológico, né, muitas vezes por intermédio de profissionais, não necessariamente só médicos, que muitas vezes está aí o controle de alguma condição maior. Mas o que eu quero dizer, resumindo, é que pode ter uma relação sim com essa sua condição psicogênica, né, do esgotamento mental psicogênico, já que a senhora já declarou que tem esse diagnóstico aí, e que precisa de fato de um acompanhamento especializado, né? Muitas vezes a gente consegue direcionar, consegue entender o que está acontecendo, mas em algumas circunstâncias pode ser que a gente precise da opinião do especialista, né? Que aí neste contexto eu encaminharia, se fosse o caso, depois de eu examinar, depois de eu identificar que não teria nada relacionado de fato orgânico, eu encaminharia a um psiquiatra, né, para continuar sendo acompanhado, mas principalmente a um psicólogo, para poder ter esse suporte psicogênico maior, porque a senhora também deixou claro que tem muitas dores que a vida lhe trouxe e que conviver com essas dores pode, em algumas situações, não ser tão fácil, e aí a mente pode esgotar com isso, né? Muito bem, um clínico para começar do zero, olhar toda a história dela pregressa, desde a infância até hoje, examiná-la, um psicólogo ou uma psicóloga para trabalhar a mente, e um dos dois, o clínico ou o psicólogo, pode sugerir também psiquiatra, né? Para rever essa questão da depressão, que ela acha que está curada, mas talvez seja uma repercussão da doença mental, esses desmaios. Talvez, né? Tudo é no talvez, porque a consulta médica é a coisa mais importante que existe numa avaliação da saúde de uma pessoa. A gente costuma dizer, eu como professor de 2 faculdades, a FAMED, o FCA e a Estácio, a FMJ, que o raciocínio médico, ele erra, ele pode errar, porque o médico é humano, mas com certeza a chance de errar é maior num exame de imagem, num exame de laboratório. Como eu falei, pode ajudar e pode atrapalhar, pode ser conclusivo e pode dar um falso diagnóstico, um falso resultado, um falso positivo ou um falso negativo. E a pessoa não deve se basear a sua vida no resultado de um exame. É o contexto geral, é uma consulta completa, e dessas peças do quebra-cabeça, a peça mais importante não é o exame, é a consulta, né? É a avaliação médica, uma consulta bem feita, que não pode ser menos de 15 minutos, tem que ser uma consulta de meia hora, 1 hora e meia, para você saber bem tudo que aquela pessoa tem, porque tudo tem uma relação no resultado final do que a pessoa está sentindo. Então é muito importante uma consulta bem feita. Mas vamos voltar para a história da dor, doutor Lene Ulisses. A dor é uma coisa tão importante, tão ruim, que a gente relaciona a dor com tudo na vida. A dor da mente, a dor da alma, a dor do espírito, a dor do coração, a dor do luto. Tudo que é ruim a gente coloca sinônimo de dor.
E a dor física, então, é uma desgraça. O médico avalia se uma pessoa está grave ou não através dos sinais vitais, que eram 4. Pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura. Pois agora é 5. Agora entrou a dor. A dor é o 5º sinal vital. Tão importante que é a dor na vida de uma pessoa. Não é, doutor Lênin? A dor? Exatamente, professor. Era algo que antes considerado como parte da condição que estava cometendo a pessoa. Então, não, isso aí faz parte. Sentir dor faz parte. Parte da doença. Antes era considerado assim, né? E aí a pessoa tinha que sofrer, engolir a dor daquela doença. Pior, os médicos de antigamente, não todos, claro, sim. Diziam assim, não vou tirar sua dor não, senão vai atrapalhar para eu saber o que é que você tem. Porque mascara a doença e a pessoa se acabando de dor. Exatamente, ainda tinha essa, né? Infelizmente ainda acontece. Mas assim, a gente vai buscando orientar, né, ali os profissionais ali em formação, principalmente, que são geralmente mais mente aberta, para poder entender que apesar de fazer parte do contexto da doença, não precisa ser de fato como o senhor utilizou o termo, essa desgraça, né, para o corpo. Então tem como sim, o paciente tem direito, está na Constituição, né, mais uma vez, que é não sofrer diante das condições, né, ou sofrer o mínimo possível diante de uma condição que tenha, né. Então a dor, como 5º sinal vital, ela de fato, ela cada vez mais precisa ser bem vista e, além disso, bem tratada, né. A gente eu bato muito nessa tecla nos hospitais, já que dentro da clínica médica eu tenho muito mais contato com estudantes, enfim, de buscar orientar, de fato, né? Isso aqui, quando acontecer isso, não espere acontecer isso, já faça isso, porque se você esperar, né, vai acontecer esse pior aqui. E outra coisa que, enquanto eu não conseguir controlar o sintoma físico, eu não consigo acessar os outros âmbitos da vida daquela pessoa que eu estou cuidando, né? Então é primordial que antes de qualquer abordagem, né, de qualquer contexto de entender o que está acontecendo com a vida daquela pessoa, para ter lhe procurado para um cuidado, é primordial que ela esteja naquele momento da sua abordagem sem dor, né? Porque se ela tiver com muita dor na hora da sua abordagem, dificilmente quem é que vai querer conversar sobre o que acontece com sua vida estando com dor, né? O doutor quer melhorar dessa dor aqui, meu amigo. Então a primeira coisa que a gente faz é controlar aquela dor. Então tem situações no consultório, por exemplo, que o paciente chega se vendo de dor e eu não consigo conduzir a consulta. Então, se eu tiver ali algum suporte já próximo, que geralmente eu já ando, já sou precavido com isso, assim, se eu identificar que o que eu tenho de suporte medicamentoso ali no momento, que eu consigo ofertar, vai ajudar a controlar a dor daquele paciente, eu já oferto, espero fazer efeito, vi que controlou, posso dar segmento. Se não, só no retorno breve, que eu já vou orientar o que é que vai ser tomado, porque não tem como eu conseguir acessar, né, o que é que lhe acontece, o que é que vai acontecendo com sua vida, o que é que você faz diariamente, como é seu sono, como é que está seu humor quando... E a pessoa lá se vende de dor. Quer conversar, tanto com dor, meu amigo? Eu quero me ver livre dessa dor logo. Então, controla a dor inicialmente e depois vai buscar entender o quanto aquela dor está interferindo no seu dia a dia e o quanto o dia a dia também prejudica aquela dor. Então, até eu chegar, eu tenho que controlar esse 5º sinal vital, que é primordial, né, junto dos outros sinais vitais naturalmente bem controlados, porque um interfere no outro, já que o nosso organismo ele é essa homeostase, né, esse equilíbrio entre tudo o que está acontecendo. Então, após estabilizar esses sinais, é que eu vou poder garantir que a partir dali, de fato, eu vou conseguir garantir o melhor cuidado. Então, eu bato muito na tecla, né, que eu ainda vejo alguns colegas, graças a Deus cada vez são menos, mas ainda vejo alguns dizendo, isso faz parte, essa dor faz parte. Doer assim é isso mesmo, vai doer mesmo. Que conversa, cara, eu sei que vai doer, mas aí, vai deixar doer assim, né? Enfim, mas a gente vai plantando uma sementinha na mente dos colegas em formação, que ainda bem que a gente vê alguns interessados, para cada vez mais a gente ver menos isso,
né? Ou até mesmo se um dia precisar, a gente nunca sabe, né? Poder chegar lá e ser atendido por um colega desse, né? Que vai cuidar da gente bem também, né? Mas não só por isso, mas para quem precisar ser cuidado, ter o cuidado integral, né? E ter o que precisar ser controlado, controlar, e principalmente a dor, que é algo desagradável. Aí foi necessário, na evolução da subespecialidade médica, essa especialização de médicos que fazem tratamento de dor crônica, porque as pessoas dizem que a dor não melhora, outras estão viciadas num determinado analgésico que toma todo dia, outros estão com efeitos colaterais dos anti-inflamatórios que faz muito mal para estômago, para rins, para fígado, coração. Até para o coração, quando usa também, né, muito. E duas pessoas têm a mesma doença, uma melhora da dor, ela pode até voltar um dia, mas melhora de novo, e outras dizem que não melhora. Então é necessário essa especialidade médica de tratamento da dor crônica para ajudar as pessoas, né, como você disse, que sofrem tanto de dor. O que vocês fazem? Vocês estudam, além do paciente, que é o principal, claro, mas vocês estudam também as farmacodinâmicas dos diversos remédios que são usados para a dor. Analgésico, anti-inflamatório, opioide, antidepressivo, sedativos. É por aí o estudo do especialista em dor? Exatamente, professor. Então, a dor aguda e subaguda, né, é diferente da dor crônica. E aí envolve toda essa gama de classes de medicação que o senhor falou aí, né? Então, a dor aguda e a dor subaguda, resumindo, é uma dor que dura ali, né, desde da primeira vez que acontece, seja era por um trauma ou não, até os primeiros 3 meses, né, de acometimento daquela dor, de acontecimento daquela dor. Então, nesse contexto, na maioria das vezes, o que a gente utiliza são analgésicos, até a gente identificar o que é que está acontecendo ali. Né? Se é algo que é mais urgente, que precisa de uma cirurgia, que pode precisar de uma cirurgia para resolver, ou não, ou é algo que é algo mais tensional, que vai poder precisar ali de uma massoterapia, né? De um acompanhamento com fisioterapia para melhorar aquelas tensões e você se recuperar mais rápido, ou é algo mais crônico. Então, ultrapassou 3 meses, de maneira bem breve, resumida, para a gente não tomar muito tempo. O cérebro, eu costumo dizer isso no consultório, ele se adapta a tudo. O nosso cérebro ele se adapta a tudo, até o que não presta, infelizmente. E esta adaptação errônea a uma dor crônica é uma das situações de má adaptação cerebral. E como o nosso cérebro, ele tem uma função química e elétrica, né? Porque ele funciona através de ondas químicas e elétricas, né? De ligações químicas, né? De neurotransmissores que a gente fala, mas também de ondas elétricas. Então, o tratamento da dor crônica se baseia em controlar esses neurotransmissores para o que a gente chama de descentralizar essa dor. Ou seja, a dor ela ficou enraizada no cérebro de uma maneira errônea. E a gente precisa de medicações que vai lá no cérebro, que mexe com esses neurotransmissores cerebrais, por isso os antidepressivos tricíclicos, os gabapentinoides, os antidepressivos de maneira geral, né, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, os duais que a gente fala, enfim. Então essa gama de medicações que vão, dependendo de cada contexto, que a gente vai avaliar bem, vai chegar no cérebro e vai fazer desenraizar aquela informação. Então, para isso leva um tempo, porque como o cérebro, as recuperações neurológicas elas são demoradas, os tratamentos são mais longos, né? Então, até porque uma dor crônica ela já está há muito tempo. Então, para ela se desfazer ou ficar bem controlada, ela precisa de um certo tempo também para controlar. Então, resumindo, é isso. O cérebro ele guarda a dor crônica na área das emoções. E aí por isso que muitas vezes se confunde. Quando a pessoa está irritada, a dor aparece. Ou quando a pessoa aparece a dor, a pessoa se irrita com mais facilidade ou fica emotiva com mais facilidade. Porque a percepção da dor do nosso organismo está lá no cérebro. E com o tempo essa dor crônica ela fica guardada e armazenada na área das emoções. Por isso que precisa invariavelmente de medicações que, né, são adjuvantes, como a gente fala. Que vai lá no cérebro mexer ou regular ou otimizar
como é que esses neurotransmissores estão percebendo essa dor, para depois organizar a função cerebral e aos poucos a dor ir sendo controlada. Muito bem, estamos aprendendo com o Dr. Lene Ulisses, que é médico clínico, especialista em dor crônica e cuidados paliativos. Paulo Sérgio, vamos para mais um bloco de apoio cultural, depois a gente volta com o último bloco de entrevista do Dr. Lene Ulisses. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, nós temos a participação dos ouvintes, seja na live, seja ligando direto, né? Paulo Sérgio está aqui recebendo, vai já passar uma live, aliás, um áudio, né? Deixa eu ver aqui quem é que tá, qual pergunta que fizeram na live. Na live, não é pergunta, é só bom dia para vocês também. Bom dia. Que o programa tá bom, que não perde o programa. Muito bom esse aprendizado, diz a Sueli Olímpio. A Socorro Nascimento também, dando bom dia, dizendo que está muito bom. Parabéns ao entrevistado. Ótimo. Que bom, né? Que vocês estão gostando. Vamos ver se dá para ouvir o áudio. O áudio não deu muito certo, não. Pronto, aí as perguntas você vai mandando para cá, né, Paulo Sérgio? Para ver se dá tempo, nós já estamos na reta final. Mas não poderíamos deixar de falar ainda sobre essa questão da dor. Porque assim, uma pessoa tem uma dor específica, os médicos vão atrás da causa, encontra às vezes algo que justifica aquela dor, a dor crônica de uma doença. Outras vezes o médico não encontra, como se aquela dor fosse psicossomática, né, emocional. E entre essas do psico-emocional tem a famosa fibromialgia. Doutor Lene, a fibromialgia, que às vezes está associada a dor de cabeça, às vezes está associada ao intestino ruim, intestino às vezes diarreia, às vezes intestino preso, às vezes está associada a gastrite nervosa. Fala um pouco sobre essa fibromialgia que o pessoal diz que sente dor todo dia, principalmente em algumas mulheres. Isso, muito bem, professor. Então, a fibromialgia é uma condição que, assim, o que é que a gente vê muito? A gente vê muito extremo. Ou tem muita gente sendo diagnosticada demais, sendo super diagnosticado sem ser necessariamente fibromialgia. Ou então tem colegas que ainda não acreditam que existe a fibromialgia, exatamente pelo fato de você não dar o diagnóstico da fibromialgia com exame. Porque nem o exame detecta a fibromialgia. Eu volto a reforçar aqui o que a gente já vem desde o princípio reforçando, que um bom diagnóstico é uma boa anamnese com um bom exame físico, né? E no contexto de fibromialgia mais ainda, porque a gente diz que a fibromialgia ela é um diagnóstico de exclusão. Como assim um diagnóstico de exclusão? É depois que a gente exclui, né, afasta todas as outras possíveis causas de diagnóstico para aquela condição de dor do paciente. Tá certo? Então a fibromialgia ela vem no contexto de você afastar todas as outras possíveis causas de centralização, de sensibilização central das dores, porque a fibromialgia, para se ter uma ideia, né, bem grosseira assim, existem aproximadamente 40 síndromes dolorosas semelhantes à fibromialgia. Então, se não se entender bem, se não estiver sendo acompanhado por um especialista, um reumatologista, um especialista em dor, invariavelmente você vai ser super diagnosticado, ou seja, você vai receber um diagnóstico de fibromialgia onde na verdade não é. Às vezes pode ser de uma condição que é curável, ou que é controlável mais facilmente, né? O que precisa de uma condução diferente do que é a condução da fibromialgia. Mas a fibromialgia, né, é uma condição de dor em que não se tem nenhum exame que se identifica aquela dor, mas as pessoas sofrem com a dor ainda assim, né? E para além disso existem é o que a gente chama de sensibilização central, ou seja, o cérebro, que é quem percebe a dor no organismo, como eu já citei aqui hoje, ele está
mais sensível de alguma forma, está percebendo as dores com mais facilidade no organismo, tá certo? Ainda não se tem um exame que se diagnostique isso é uma percepção, é uma história clínica bem coletada. E para além disso, existem ali alguns transtornos associados a essa síndrome dolorosa, né? Então é uma síndrome de dor, mas também associada a uma síndrome de transtorno de sono e de transtorno de humor. Então, invariavelmente, as pessoas que têm fibromialgia, que são diagnosticadas, aí como o Dr. Pérez já bem citou, a maioria das vezes são mulheres, tá certo? É um grande número de mulheres com relação a homens que possa ter. Não tem só a dor, mas tem também outras condições de sono, né, que pode estar afetado, e de humor. Então, toda vez que chega uma pessoa que tem dor, que está com transtorno do sono e com transtorno do humor associado, vai ser fibromialgia? Não necessariamente. Como eu falei, existe ali 40 síndromes que podem estar causando aqueles transtornos ao mesmo tempo. Então, já vi muitos pacientes minhas que acompanham, alguns pacientes dizem, doutor, eu estava passando com outro profissional, ele perguntou se não era fibromialgia. Eu disse, fibromialgia, eu entendo porque que ele pensou. Aí eu vou lá e explico, né? Aí vai e volta daqui a pouco, doutor, será que não é fibromialgia? Olha só, explicando de novo, eu entendo essa complexidade de compreensão, porque de fato não é tão simples, né? Porque ter 40 diagnósticos em média, que possam se assemelhar a essa centralização, ou seja, essa sensibilização ao cérebro poder estar mais sensível a dores, podendo comprometer sono, podendo comprometer o humor, é muito comum para quem estuda e acompanha pessoas com dor. Para quem não acompanha, é muito mais fácil dizer que é fibromialgia. Como hoje em dia a gente está nesse boom de TDAH. Tudo é TDAH, não pode mais existir ninguém hiperativo normalmente, né? Como eu tenho colegas hiperativos de infância, que naquela época, se fosse, hoje em dia, né, se fôssemos crianças hoje em dia, a maioria dos meus colegas teriam TDAH e só eu possivelmente não teria, porque eu sou menos, vamos dizer assim, mais tranquilo. Então, e não é toda hiperatividade é TDAH, né? Todo distúrbio de concentração é TDAH. Então, precisa de fato de uma avaliação especializada para poder ser mais bem acompanhado, melhor diagnosticado e controlado daquela condição. É verdade. E o pessoal participando, doutor Lene, mandando parabéns para você. Muita gente acompanhando. Um alô para o Lohan e o Clã Tunes. A Aline Barreto, ela parabeniza todos os médicos paliativistas, médicos e médicas. Obrigado. Ela mandou um áudio, mas deu problema, viu, Aline? Seu áudio não tá, a gente não conseguiu. Estava cortando demais, não dá para ouvir a sua voz. Mas obrigado pela sua participação, viu, Aline? Obrigado, Aline. E a Maria Lúcia tem 46 anos e ouviu a ouvinte sobre o caso dela, aquele caso, né? Ah, sim. Do desmaio, tudo. Sim. E ela diz, a Maria Lúcia, que tem ansiedade e às vezes sente que vai desmaiar, mas não desmaia. Fica fraca. Já caiu da moto uma vez por causa de tonturas e quer saber se essas tonturas, essas molezas que ela sente é da ansiedade dela. Maria Lúcia, assim, boa pergunta, tá? Há uma relação, tá? Pode ter uma relação, sim, com os seus transtornos de ansiedade, com o seu transtorno de ansiedade, perdão. Mas tontura é outro sintoma que precisa, de fato, né, de uma coleta específica de perguntas ali, né, da sua história, de entender melhor, de uma consulta de fato, para poder entender melhor, porque tontura, eu costumo dizer, e aí eu ouço também muitos colegas neurologistas falarem que é um dos sintomas de mais difícil diagnóstico que tem, porque existe uma gama, né, de diagnósticos que podem ser, mas que voltando para o seu contexto, há uma grande chance de poder ter relação com o seu transtorno de ansiedade, tá certo? Então, o que a gente costuma dizer na medicina é que o que é comum é comuníssimo, o que é raro é raríssimo. Como assim? É muito difícil que esteja acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo no seu organismo para estar causando aqueles sintomas. Na verdade, na maioria das vezes, uma coisa só pode causar tudo aquilo, tá certo? Que você está sentindo. Eu não estou querendo dizer com isso que você vai normalizar, que você vai
À medida que vai acontecendo, você vai pensar que é só da ansiedade, mas está em dúvida, procura o profissional que acompanha, ou o que é que está acontecendo, estou sentindo isso, será que não é algo a mais que a gente precisa rastrear, ou faz parte da minha condição, do que eu já faço tratamento, do que eu já acompanho, né? Mas, mais uma vez, a ansiedade pode sim causar tonturas, pode sim causar essa percepção de desmaio, pode sim causar desmaio em alguns contextos, tá certo? Então é interessante que se tenha aí, que se faça um acompanhamento mais bem claro, né, e mais próximo, para entender se faz sentido ou não essas suas tonturas com o que você já apresenta. Doutor Lênin, o pessoal precisa saber onde ele encontra. No regional praticamente só entra em emergência. Isso. E você está lá. Mas nas clínicas, onde você atende, endereço, que a pessoa possa marcar uma consulta sobre tanto a questão da dor crônica quanto os cuidados paliativos. Pronto. As clínicas, eu atendo na Gastroclínica Vasconcelos, aqui na Rua Padre Cícero, né? Atendo na Provida, na Rua São José, na Provida Cariri, e atendo também na Clínica Neuromais, que lá no prédio da Imédica, lá na Leão Sampaio, Avenida Leão Sampaio, né? Esses são os principais endereços, né, aqui em Juazeiro que a gente pode encontrar. E se for o caso de visita domiciliar, de repente não consegue se deslocar até o consultório, entrando em contato com essas clínicas, elas vão direcionar, né, como é que será essa questão do atendimento, como é que pode ser tudo isso. Aí haverá esse direcionamento entrando em contato com uma dessas 3 clínicas principalmente. A dona Cecília, do bairro Franciscano, nosso ouvinte de muitos anos, parabeniza o programa Dicas de Saúde e pergunta ao doutor Lênin Ulisses quais os sintomas do TDAH. Eita! É uma boa pergunta. Assim, eu particularmente não tenho tanta expertise para poder estar aqui falando sobre o TDAH, né? Naturalmente precisaria de um profissional da psiquiatria para poder esclarecer melhor, mas de uma maneira geral, um dos principais sintomas relacionados, tá certo? Além de uma hiperatividade, ou seja, daquela pessoa que a gente chama elétrica, né, no dia a dia, que não para, enfim, fazendo uma coisa e outra, Além disso, tem transtorno de sono associado, tem transtorno de déficit de atenção, ou seja, a pessoa não consegue se concentrar em uma atividade específica e concluir geralmente aquela atividade específica, principalmente quando essa atividade ela demanda um pouco mais de tempo do que o comum, no sentido de é uma atividade que vai precisar do seu foco, da sua concentração por 1 hora e meia, de repente a pessoa não consegue concentrar-se para concluir, ou até mesmo pequenas tarefas do dia a dia, a pessoa começa uma tarefa, não conclui, começa outra, não conclui, vai para outra, não conclui, e assim por diante, no final do dia começa todas e não conclui nenhuma. Então, isso é uma maneira geral de pensar em TDAH. Isso não é diagnóstico de TDAH. Por isso, a importância, porque também existem outras condições que se assemelham ao TDAH, que precisa de uma visão especializada para poder definir melhor se é TDAH ou não. E aí, na dúvida, procurar um especialista nesse contexto, né? A gente geralmente direciona para psiquiatra, para alguns neurologistas que podem conduzir também, mas geralmente psiquiatria, dentro da psiquiatria é o que vai mais poder ajudar nesse contexto de diagnóstico e de condução do caso. Muito bem. A Maria Socorro, que mora no bairro Frei Damião, ela quer entender bem se a fibromialgia sente dores pelo corpo. É isso mesmo, doutor Lênin? Isso, exatamente, viu, dona Maria Socorro? Como a gente falou, é uma síndrome dolorosa, ou seja, a pessoa sente dores pelo corpo, né? E aí é uma dor disseminada, ela não consegue, é uma dor que geralmente ela não consegue ser bem descrita, ou seja, a pessoa não consegue explicar como é aquela dor, mas de uma maneira geral é uma dor que é disseminada, é uma dor que dói em várias partes do corpo, tá certo? Mas que é necessário um rastreio, porque existem condições que causam isso, que causam dores em várias partes do corpo, em várias articulações, né? Em ombro, em cotovelo, nos dedos, no pescoço, nas costas, no joelho, no quadril, no tornozelo. Então existem condições que causam todas essas dores ao mesmo tempo,
tá certo? Que precisam ser rastreadas inicialmente e identificadas ou não, à medida que não são encontradas essas condições, tá certo? Ou até mesmo trauma. Tem pessoas que às vezes tiveram um trauma no pé, por exemplo, e já sofrem com a dor naquele pé, e aí de repente a dor agora está passando para esse outro pé. Será que não é fibromialgia? Não necessariamente. Como eu já falei, existe ali a sensibilização cerebral que pode fazer isso acontecer. Essa dor parecer migrar. Ou então você vai ter que rastrear se não tem alguma coisa já de compensação que já está fazendo doer do outro lado do organismo. Então é todo um rastreio que precisa ser bem definido, mas de uma maneira geral é sim uma síndrome de dor, tá certo? Que causa uma dor disseminada pelo corpo, além de outros acometimentos. Algumas pessoas se queixam quando se passa um remédio para dor crônica, que o remédio é controlado, tem medo de ficar viciado, que o remédio é antidepressivo e a pessoa não tem depressão. As pessoas precisam saber que esse remédio, ele não é só para depressão, né? Ele tem várias utilidades, não é isso, doutor Lênin? Justamente, professor. Eu costumo empoderar os pacientes, quando eu prescrevo, logo na primeira consulta, eu costumo empoderar ele da informação. Já costumo dizer, esta medicação que a senhora vai sair tomando, o senhor vai sair tomando, é uma medicação que geralmente o pessoal utiliza no contexto geral para outras questões, para questões de ansiedade, para questões de depressão. Então, quando eu ouvir esse comentário, diga, meu doutor já explicou que nessa dose que eu estou tomando é para minha dor, é para controlar outras coisas relacionadas à minha dor e não necessariamente ansiedade e depressão. Então, já explico porque eu já sei que tem uma grande chance de ouvir um vizinho, de ouvir outro familiar, de ouvir um conhecido. Tu é louco, mulher, esse remédio é para depressão, e como é que esse homem passa um remédio de dor? Não, mas ele já me explicou que a dose da depressão é uma, a dose de controle de dor é outra, né? Ela vai me ajudar nesse contexto, e aí geralmente eu já empodero, já explico, porque eu sei que pode existir esse fator aí de sobrepondo a nossa orientação, né? E aí, invariavelmente há pessoas que preferem, ou que costumam, né? Nem preferir, que costumam ouvir a opinião de outras pessoas que têm confiança, da família, de vizinho, seja lá o que for. E aí fica esse conflito de informação. Então, se você não explicar bem, não empoderar bem a pessoa da informação do que está sendo feito, né, a pessoa nem volta mais para você. Porque vai dizer, poxa, passou um remédio de depressão para mim. Porque o que a gente precisa são de medicações que inicialmente que foram produzidas, vamos dizer assim, para um contexto, mas que em doses menores conseguem ajudar em outras funções do corpo. É verdade. Um dos grandes problemas da desinformação, ou da informação errada, são as redes sociais, né? Que tanto traz informações precisas, como traz muito mais informações equivocadas. Sobre vacinas, por exemplo, dizendo que vacina é ruim. Meu Deus do céu, vacina salva vidas, né? Quase todas salvaram milhões de vidas, inclusive da Covid, e tem gente que não toma e tem medo de tomar e faz campanha contra, que absurdo. E outras coisas sobre remédios, que remédio é ruim, bom é o remédio do mato que intoxica o povo, porque a planta tem não sei quantas químicas e não foi bem estudada, quer dizer, é uma desinformação enorme. Agora, os médicos também, a gente está vendo um aumento de médicos com informações que não correspondem aos trabalhos científicos bem feitos, às evidências bem analisadas de uma boa prática da medicina. Seria esse aumento indiscriminado dessas faculdades, dessas escolas de medicina? O Brasil é um dos países que mais tem escolas de medicina, muitas sem hospital, escola, muitas sem um padrão de ensino com o suficiente de médicos, professores que possam ensinar, ou seja, disciplinas que nem tem um professor especialista. Isso pode estar contribuindo com essa desinformação, esses jovens médicos que por um motivo ou outro fica disseminando informações sem muita lógica nas redes sociais. Doutor Lênin, como é que você vê esse quadro todo? Certamente, professor. Certamente contribui sim, né? Prejudica a formação adequada do profissional, né? Já não basta a gente, como profissionais exemplares, a gente vê colegas fazendo, né, desvirtuarem-se por esse caminho de facilidade, de exercer uma medicina mais fácil, vamos dizer assim. Imagina quando não se tem nenhum exemplo do profissional, né, que está ali mostrando o que é a medicina de fato, o que é
é de fato cuidar de outra pessoa, né? Ter a responsabilidade de cuidar de outra pessoa, de sua família, enfim. Quando a gente tem os exemplos, a gente já vê profissionais que preferem esse caminho mais fácil. Imagine quando não se tem um exemplo, né? Quando se tem essa carência de profissionais especialistas que possam conduzir melhor ali cada situação, lhe orientar para o melhor caminho. Então, de fato, eu acredito que a quantidade está suprimindo aí a qualidade dos nossos profissionais, infelizmente. Infelizmente. Então, agradecer, Dr. Lene, Luiz, sua participação. Obrigado. Ótima, muito bom, informações precisas, coisas importantíssimas como essa campanha da violência que sofre, todo tipo de violência física, psicológica, moral, sexual, que sofre a mulher. A questão da dor crônica, que é tão comum, todo mundo sente dor, todo mundo ou já sentiu ou está sentindo dor. E precisa muitas vezes de um médico capaz, que saiba lidar com essas medicações todas para a dor, para ter o benefício total do remédio. E também os cuidados paliativos, que são coisas importantíssimas, pessoas com doenças crônicas, que precisam de uma orientação precisa não só dos paramédicos, mas principalmente também dos médicos. Então, quero agradecer você por ter trazido tantas informações importantes. Professor, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Paulo Sérgio também aqui está nos ajudando. Sempre muito bom, muito honroso em poder participar desse momento importante e a gente conseguir levar informação de qualidade, né, ao nosso povo que merece essa informação de qualidade, esse cuidado de qualidade. E sigam contando comigo sempre no que eu for útil para poder contribuir de alguma forma com a nossa população. Muito obrigado. Que bom, Lene. Eu sei que para isso foi uma confusão, mas eu agradeço, viu? Agradeço seu esforço. Organização. Obrigado, Paulo Sérgio, nosso diretor aqui agora, novamente, na condição de sonoplasta, né? De operador de som. Muito bem. E todo ouvinte, que é a razão de ser do nosso programa, da nossa emissora FM Padre Cis. Vocês vão ficar agora com a missa transmitida diretamente do Santuário do Sagrado Coração de Jesus e toda a programação da FM Padre Cis. Fiquem com o amor de Deus na vida de vocês, dos seus parentes, nesse dia santo, domingo do Senhor e toda semana também. E se Deus permitir, próximo domingo estaremos aqui para mais um programa Dicas de Saúde. Vamos trazer um assunto também que já é setembro, próxima semana, Setembro Dourado, câncer infanto juvenil, que coisa triste, né? Mas que às vezes com resultado excelente, 80% a 85% de cura, a maioria das crianças. Vamos trazer o Dr. Wagner, que é oncopediatra, aquele que canta, que vai dar uma palhinha para a gente aqui de uma música e vai falar coisa muito importante sobre o diagnóstico e o tratamento das criancinhas com cânceres. Ele que trabalha no IACC e no Hospital São Vicente de Paulo Barbalha. Então, um abraço para todos.